Muita gente se pergunta como dar conta de todas as demandas, continuar evoluindo profissionalmente depois da vida com filhos. E é um pouquinho disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. O importante você saber é que a resposta para essa pergunta, ela é muito mais simples e óbvia do que parece, mas ela é muito transformadora. Não adianta você querer dar conta de todas as coisas, simplesmente porque você não vai conseguir. Porque todas as coisas é tudo. E a gente precisa dar conta daquilo que é importante para nós. Porque para você pode ser importante o progresso profissional, mas para mim é importante a saúde e vice-versa. Então a gente precisa estar muito atento a esse detalhe para que a gente possa conseguir progredir e conseguir ter realização pessoal, que é um pouquinho do que eu falo aqui nesse canal. Essa imagem que eu trouxe aqui para você, ela reflete um pouco da realidade de várias pessoas que têm filhos. É uma busca muito grande pelo sucesso profissional, mas não quer deixar de lado, não quer abrir mão da educação dos filhos, e nesse momento existe esse grande conflito, além de ter que cuidar da própria saúde, investir no próprio cuidado, ter o investimento na relação do próprio casal. Muitas vezes você tem um casal e a gente não consegue dar conta de cuidar da própria saúde do casal, saber dizer não para outras supostamente oportunidades, que às vezes nem oportunidades são. Então, tudo isso é muito desafiador. Uma coisa que a gente precisa deixar muito evidente é que quando a gente tenta dar atenção a todas as coisas mesmo tempo, a gente acaba chegando a uma utopia. Essa utopia simplesmente é: você quer ter sucesso, mas só que você está no meio do caos. E por que que isso é impossível? Porque é como se você estivesse tentando pegar a sua energia e colocar ela em diversos locais diferentes. Aí eu vou trazer para você um pouco do que eu chamo de mais cobrança e menos tempo. Na verdade, não é menos tempo, porque o tempo continua sendo o mesmo. Só que a cobrança é tão grande que a gente acaba tentando incluir outras demandas e não dá tempo de fazer tudo. E aí você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a sua energia é finita e simplesmente você vai para um estado de bateria muito menor. E é exatamente isso que a gente deve evitar para que a gente possa ser a nossa melhor versão para as pessoas que estão ao nosso redor. Não só aquelas pessoas que estão no nosso ciclo familiar, mas também aquelas pessoas que se relacionam com a gente no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de lazer. E é até engraçado a gente falar de ambiente de lazer, que pode ser que até que você nem esteja dando conta de ter lazer nesse momento. E dormir não é lazer, tá? Dormir é uma necessidade física. Lazer é você ter satisfação em fazer alguma coisa simplesmente porque você gosta. E você vai perceber que, com o passar do tempo, a gente acaba tendo uma dificuldade, porque se o nosso tempo é menor e a gente está no meio do caos, a gente fica sempre pensando: caramba, eu vou cuidar da minha família ou eu vou investir no trabalho? Porque o lado profissional, ele não é só o lado profissional, ele também envolve a situação de você precisar daquilo ali para poder gerar recursos financeiros. Então você vai ter que investir no seu trabalho para poder sustentar a sua família, prover a sua família e ter tempo com a família. Parece que não vai funcionar, parece que não vai dar tempo. E eu queria te contar uma história. Imagina uma pessoa que está tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Ele simplesmente está segurando aqueles pratos ali e está tentando manter o equilíbrio. É uma tentativa, mas na maioria dos casos isso não vai durar muito tempo, porque qualquer vento, qualquer tropeço, qualquer situação adversa, um dos pratos vai cair no chão. O que, na verdade, as pessoas fazem para conseguir dar conta dos pratos que são mais importantes para si é fazer o seguinte: você estabelece qual é o prato mais importante e você, em vez de tentar equilibrar os pratos, você faz malabarismo com eles. E eu vou te explicar um pouquinho disso contando uma história. Imagina uma pessoa, essa pessoa tem cinco pratos na mão: o prato da saúde, o prato da família, do trabalho, o prato da gestão financeira e da espiritualidade. Essa pessoa está tentando fazer com que aqueles pratos estejam voando ao mesmo tempo, sempre. Mas se ele jogar para frente, o prato vai cair e vai quebrar. Então o que que ele descobriu? Que ele vai jogar o prato
para cima, e enquanto o prato está fazendo a sua trajetória sozinho, ele vai pegar o outro prato que é mais importante e vai fazer o malabarismo. Malabarismo nada mais é do que um adulto resolvendo as coisas importantes que são importantes para si na sua própria vida. Imagina o seguinte: você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai dar atenção no momento que você segurar o prato, você vai arremessar esse prato para o alto para que ele possa fazer sua trajetória natural, e você vai pegar o outro prato, que é a prioridade, e vai jogar esse para o alto. Então você sempre vai estar mudando de prato, sempre dando atenção a todos, mas não da mesma forma o tempo todo. A Oprah Winfrey, ela fala o seguinte: você pode tudo na sua vida, mas não tudo ao mesmo tempo. E aí a gente vai para uma outra camada, uma outra possibilidade, que é tentar encher um balde com uma mangueira furada. Você já tentou fazer isso? Você mora em casa ou apartamento? Eu morei em casa há um tempo e sempre que eu ia tentar fazer encher o balde, de vez em quando aparecia um quebradinho lá na mangueira, aquelas mangueiras de borracha que às vezes ficavam no sol. E quando eu tentava encher um balde, um recipiente, sempre saía água no meio do caminho. E aí, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que cortar a mangueira e pegar essa mangueira para usar de uma forma que ela não vazasse, ou eu teria que esperar muito mais do que necessário para poder encher um recipiente. Então, se você está na sua vida gastando energia no meio do caminho sem encher o balde, que é o processo, que é a prioridade da sua vida, eu sinto te dizer, você vai demorar muito tempo para conseguir aquilo que você quer. Da mesma forma que, se você estiver considerando a sua energia como uma lâmpada, você vai conseguir iluminar com muito mais facilidade caso você tenha um foco. Você coloque a sua energia num foco concentrado num ponto específico. Porque quando você faz isso, toda a sua energia vai numa direção e ela vai mais longe. Agora, se você quiser iluminar um quarto enorme com uma lâmpada que tem uma energia limitada, o que vai acontecer com você é que você vai precisar de mais lâmpadas. Vão precisar de outras pessoas nesse processo. Talvez você tenha uma rede de apoio para poder te ajudar a iluminar esse quarto, essa sala que eu estou te mostrando. Mas se você não tiver, você vai ter que buscar um pouco mais o foco concentrado, para você conseguir sim iluminar o que é necessário, mas uma coisa de cada vez. E para ficar ainda mais claro e a gente ficar muito na mesma página, imagina que você está sendo puxado em uma direção. Só que nesse momento que você está sendo puxado numa direção, outra pessoa te puxa na direção contrária. E outra pessoa te puxa numa outra direção e você fica sendo puxado por várias direções diferentes com a mesma intensidade. O que que vai acontecer com você? Para onde que você vai? A resposta é muito clara: você não vai sair do lugar. Você vai estar fazendo força, mas vai estar parado. Você vai estar fazendo força, mas você não está progredindo. Agora, se toda aquela energia fosse aplicada para que você fosse apenas em uma direção, o que que ia acontecer? Você ia andar muito mais rápido. E é exatamente isso que eu quero falar com você, mãe, com você, pai. Se você tem uma família, se você tem filhos, se você está querendo investir no seu progresso profissional sem abrir mão do cuidado da sua saúde, você precisa cuidar de uma coisa que é importante e prioritária por vez. Eu ouvi uma frase e essa frase mexeu muito comigo. A palavra prioridades, ela não deveria ter plural, porque prioridade é prioridade. Se você tem uma prioridade e depois você tem outra, a primeira é a prioridade e a segunda só vai ser prioridade depois que a primeira for resolvida. Então você deveria usar a técnica desse livro aqui, A Única Coisa, para você poder entender que tem diversas coisas na sua vida que estão gastando sua energia e tem uma coisa, somente uma, que é prioritária, que você deveria dar atenção agora. No seu caso, é o quê? É o seu relacionamento, é a sua saúde, é o seu lado financeiro, é o cuidado, o tempo de qualidade com as suas crianças, é o relacionamento com as próprias crianças. O que que você está precisando dar mais atenção nesse momento? Faz essa reflexão e, dentro dessa mesma ideia, eu quero te fazer um desafio.
Eu quero que você pegue todas as coisas que gastam a sua energia hoje. Pelo menos 8, mas se você puder anotar 10 no seu celular, no seu notebook ou mesmo no papel, vai ser muito legal. Porque você vai pegar essas 10 coisas e vai falar o seguinte: ah, não, eu gasto muito tempo com rede social. Eu vou te falar algumas coisas aqui que eu gasto tempo que parece que eu estou progredindo, mas na verdade eu estou me sabotando. É um curso novo. Eu muitas vezes esse curso é muito bom, esse conhecimento é importante, esse livro é legal, e aí eu vou perdendo carga com aquilo que eu deveria estar priorizando. Então, comigo, rede social, comigo, Flamengo. Flamengo também gasta um pouquinho da minha energia. Cursos novos, eu tenho que tomar cuidado com cursos novos, porque eu vejo um conhecimento, eu tenho muito valor do amor ao conhecimento, então parece que eu estou progredindo porque eu estou aprendendo, mas é uma coisa que eu não vou colocar em prática agora. Então não faz sentido eu ter esse conhecimento se eu não vou usar, se ele não vai me ajudar. O outro ponto que eu posso falar de mim, tá? Talvez aconteça com você também. É assistir seriados. Eu gosto de assistir seriado e às vezes eu deveria estar assistindo uma aula do curso que é importante, não aquele que eu me distraí. Então, na verdade, eu estou gastando o meu tempo, eu estou gastando minha energia. E agora que você já notou 8 coisas que são as coisas que estão gastando a sua energia, eu queria que você colocasse ali uma delas que você precisa fazer com mais intensidade, que vai fazer com que você tenha mais progresso. Deixa eu deixar bem claro aqui para você. Você vai ter gasto de energia com a sua família, você vai ter gasto de energia com o seu trabalho. Qual é que você precisa dar mais prioridade nesse momento? Nesse momento, eu entendi, eu, Neri, que eu deveria dar mais foco no meu canal do YouTube. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, a pedido de duas inscritas no canal, que pediu para falar um pouco do livro A Única Coisa e outra que falou como dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, essas perguntas estão sendo respondidas por esse vídeo. E eu agradeço essas duas inscritas. E se você tiver algum tema de vídeo que você gostaria que eu abordasse, por favor, me escreve aqui no comentário para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. A prioridade que você vai ter que dar mais atenção é aquela que vai te dar mais progresso nesse momento, aquela que vai te fazer avançar na direção do que você quer. O que que você quer para sua vida? Qual que seria o próximo passo que, se você alcançar, você vai falar: caramba, realizei, estou na direção da minha felicidade plena? O que que seria isso? Eu posso falar para você que eu tinha uma meta de perda de peso, de eliminar peso. Eu estava pesando 98 quilos e hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu estou pesando 83. Ainda falta um pouquinho para eu poder me sentir melhor, mas eu sei que eu estou em progresso. Eu sei que agora eu não preciso necessariamente focar muito nessa situação da minha saúde e perda de peso, por isso que eu estou gravando esse vídeo do YouTube aqui para você, porque agora eu estou dando atenção a esse canal, a esse trabalho. O que que você precisa priorizar? Já ficou claro para você? Você já conseguiu anotar? Já está bem certinho na sua cabeça? Se já está certo na sua cabeça, é importante que você saiba qual é o próximo passo. Eu te desafio a comentar aqui qual o próximo passo que você vai realizar para poder avançar naquilo que é prioridade para você e que vai fazer você alcançar aquilo que é importante na sua vida? Porque aqui também vai ser um canal de realização. Você vai escrever aqui que você queria fazer, sei lá, uma redução de peso, ou você queria uma promoção no trabalho, ou você queria viajar mais e ter tempo de qualidade a mais com a família. Depois, revisita esse vídeo aqui e fala assim: eu consegui, porque você vai estar deixando bem claro que você realizou aquilo que você falou que ia fazer, que você atingiu um instante, um estado de harmonia, mas também você vai estar fazendo com que outras pessoas se inspirem no seu resultado. E eu vou ficar muito grato se você puder se inscrever nesse canal para que todos os conteúdos cheguem até você. Agora eu vou, mas você sabe, você pode contar comigo. Forte abraço. Tchau.